Senhoras e senhores, está começando o quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast. Sejam muito Sou Pedro Marques, sócio também aqui do Instituto Êxito e empreendedor contábil. Também aqui fazendo parte aqui desse podcast aqui, junto com a Nayara, para trazer informações aí para vocês sobre diversidade e inclusão no empreendedorismo. Muito bem, Pedro. E com a gente, para a gente fazer uma abertura de respeito, está aqui com a gente a CEO da Somos Plural, Simone Araújo. Por favor, quem é você? Oi, gente, eu sou a Simone, sou CEO da Somos Plural, que é uma plataforma que tem o objetivo de desenvolver diversidade e inclusão dentro das empresas, mas empoderando o consumidor final. Né? O que nós queremos é que as pessoas tenham consciência de que comprar é um ato político, então você tem que saber para quem você está confiando o seu dinheiro, você tem que saber que aquelas empresas se comprometem de fato com diversidade e inclusão. Então a gente já sabe que esse primeiro episódio veio para dizer que a Câmara da Diversidade está com tudo aqui no podcast, certo? Com certeza. E para a gente começar, fala-se muito de diversidade e inclusão. Né? Hoje é um dos temas aí que está em alta, todo mundo está falando de diversidade, que é preciso fazer diversidade. A gente vê muito no marketing das empresas, aquelas bandeiras em datas específicas, mas eu quero ver com vocês o que é diversidade e inclusão para vocês. Vou começar com a Simone. Olha, quando a gente fala de diversidade e inclusão dentro de uma empresa, o mínimo que se espera é que aquela empresa tenha, represente, que a porcentagem de pessoas em cada cargo represente o número total daquela empresa. Então, se eu estiver falando de uma... vamos pegar a população brasileira? 54% da população se autodeclara negros, certo? Então, uma representatividade seria que as empresas, no mundo perfeito, seria que as empresas tivessem 54% de pessoas no grupo de liderança que sejam negros. Né? Nós hoje no Brasil, em torno de 13% da população brasileira se diz pertencer ao grupo de LGBTQIA+. Então, a mesma coisa que 13% dessa empresa sejam pertencentes a esse grupo. A mesma regra se aplica para o número de deficientes, a mesma regra se aplica para o número de mulheres. Né? Por que eu falo grupo de liderança, no time de liderança? Porque se a gente for no chão de fábrica, né, você vai ter um número, né, no caso, eu estou falando da população negra, você vai ter um número de negros trabalhando que às vezes, muitas das vezes vão superar esses 56%, mas que não tem absolutamente um negro ou uma mulher negra em nenhum time de liderança dentro dessa empresa. Não sobe de nível, né? Exatamente. É sempre lá embaixo, né? Exatamente. Então, a gente tem que esclarecer. Quando a gente fala de diversidade e inclusão dentro das empresas, nós queremos, sim, ver pessoas de diferentes etnias, de diferentes raças, de diferentes religiões, em todos os níveis, tá? Desde ali, né, do chão de fábrica até o nível de diretores, de CEO dentro daquelas empresas. Sim. Pedro? Concordo também com a Simone, né? Além de todo esse mundo de diversidade e inclusão, a gente também tem outros pontos que a gente precisa olhar também, que são as pessoas com deficiência, né? Que também precisam estar ali, né? Dentro da nossa legislação, se não me engano, determinado número de colaboradores que uma empresa tem, ela tem a obrigação de ter um deficiente. Então, assim, é como se fosse uma cota que ela tem que atingir. E aí tem esse problema também na questão da diversidade ali, inclusão nas empresas. Então, é uma coisa que precisa ser falada, precisa ser, explicada ali para o povo que precisa ter essas pessoas também dentro dessas empresas. Aliás, algumas empresas podem se declarar diversas, mas como você falou, talvez essa diversidade esteja no chão de fábrica. Total. Né? E, infelizmente, tem um número, eu não sei exatamente qual, mas que as empresas, elas preferem pagar uma multa dessa cota que você trouxe da pessoa com deficiência do que, de fato, tornar aquele espaço físico acessível para a pessoa com deficiência, né? Para exercer a sua função. Né? Então,
estamos aqui para discutir justamente isso, abrir a mente, né? E se... Bom, Pedro, uma pergunta para Simone, por favor. Vamos ver. Dentro assim, desse universo, assim, quais são os benefícios que uma empresa pode ter em ter essa inclusão e diversidade dentro da sua empresa? O que você acha? Assim, quais são os benefícios que isso pode trazer? Gente, nós estamos falando de dados reais, pesquisas feitas por Harvard, né? O grupo onde pertence às 5 marcas mais luxuosas do mundo, né? Isso inclui Prado, Louis Vuitton, a Montblanc, eles também fizeram essa mesma pesquisa, no qual eles chegaram à mesma conclusão. Uma empresa diversa e inclusiva, elas vão crescer até 30% mais do que uma empresa que não segue esses padrões. Ou seja, daqui 20 anos, uma empresa que não for diversa e inclusiva de fato, ela tende a desaparecer do mercado. Né? E aí, por que isso é tão importante? Porque você traz diversidade de opinião, você traz diversidades de ideias e você traz soluções mais eficientes. Por quê? Porque pessoas diferentes, elas vão enriquecer as discussões e vão trazer resultados melhores. Se eu tiver pessoas com as mesmas características, com o mesmo grupo étnico, com a mesma cultura, provavelmente o resultado final de uma discussão vai ser muito parecido. Eu não vou enriquecer aquela ideia e eu não vou trazer soluções novas. Eu vou sempre pensar nas mesmas soluções. E no mundo hoje, né, a questão da competitividade, a internet trouxe essa velocidade de informação. Então, se eu tenho um problema, eu preciso resolver ele muito rápido, porque o meu competidor vai fazer o mesmo. Só que se eu tenho um grupo de pessoas similares, a resposta, o que eu vou solucionar aquele problema vai ser daquela mesma forma, que nem sempre vai ser a melhor solução. Num time diverso, eu vou conseguir trazer várias soluções para aquele problema. Então, as chances de eu conseguir resolver aquele problema de forma eficiente é muito maior. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, Pedro, eu não estou falando de benevolência. Eu não estou falando de fazer porque faz bem para a sociedade. Nós estamos falando de lucros. Né? Estudo da Harvard mostrou que as empresas inclusivas são até 25% hoje, 25% mais lucrativas do que empresas não inclusivas. Então, nós estamos falando de lucros reais, né? Nós estamos falando disso se converter ou não em um enriquecimento para essas empresas. Então, o fator financeiro deve ser o combustível que vai impulsionar a questão de diversidade e inclusão nas empresas nos próximos anos. É por isso que é o tópico do vez, né? É como eu disse, não é por uma questão de benevolência, de um trabalho que seja voluntário e bonito no papel. Não, é porque o lucro das empresas vão depender disso. Entendi. Isso me fez até lembrar também um exemplo de uma marca, não sei se a gente pode falar o nome das marcas aqui, mas é de curativo, que era bem famosa aí, né? Durante anos ela sempre fez o curativo, do qual as pessoas falam assim, vou colocar entre aspas, cor de pele, né? Que isso é até que é o rosinha, né? Que é o rosinha, as pessoas usavam esse termo. E recentemente, acho que tem um ano, ela fez um tom mais escuro, né? Justamente porque para atender todas as pessoas. Então, como que isso é importante? Com certeza, alguma pessoa preta, alguma pessoa negra estava no poder ali do marketing, discutindo sobre isso e trazendo essa informação, tipo, por que não ter? Então, quantas pessoas, eu vi bastante discussões sobre isso, quantas pessoas também não falaram, tipo, nossa, eu não conseguia usar esse curativo porque destacava, ficava diferente na minha pele. Sim. Né? Não, e o interessante, porque assim, quem está nos ouvindo, né, eu sou uma mulher de pele clara. Eu nunca me liguei à falta de representatividade que esse tampa curativo tinha. Porque para mim era muito... Eu colocava lá e não me incomodava. Então alguém, se for uma pessoa negra que teve essa ideia ou não, mas alguém furou a bolha e trouxe essa reflexão, que é muito importante. O que faz outras pessoas, outros empreendedores, a pensarem fora da caixa, a furarem a bolha também e irem além da sua realidade, né? Sim. E se você comentou que daqui a 20 anos a empresa que não tiver, de fato, promovida a diversidade e inclusão vai ficar para trás, né? E a gente tem um belo exemplo que é a Victoria's Secret, empresa super conservadora e que agora
né, em 2019 quase declarou falência por falta de diversidade. E aí veio a pandemia, o que agravou ainda mais, enquanto a empresa da Rihanna superfaturou por atender todos os corpos, né? E elas são concorrentes, porque fala de roupa íntima, Sim. né? E tem um ponto mais importante ainda, que a Victoria's Secret tentou, não, peraí, vamos colocar a diversidade aqui então. E fez um grupo de mulheres falando que aquelas mulheres era tamanho plus size. Só que, na verdade, as mulheres usavam 38. Como é que é isso? Se, assim, o consumidor, ele se sente enganado. Isso é muito ruim? Estraga completamente a visibilidade da empresa? O que você acha? Eu acho que assim, nós vivemos de uma sociedade onde os nossos padrões, seja de beleza, de consumo, foi determinado nos anos 70. Né? E esses padrões continuam extremamente fortes hoje. Então, as pessoas, mesmo não se sentindo representadas, estava ok de eu consumir aquela marca. Só que com a internet, com a velocidade de informação, com a popularização do poder, né, digamos assim, porque hoje em dia você tem influenciadores de todos os padrões, de classes sociais diferentes, né, que realmente quebrou o padrão. Você tem influenciadores com milhões de seguidores na periferia, assim como você tem de outros países. Então, assim, eu acho que a internet popularizou, digamos assim, o poder, né? E nesse processo, as pessoas começaram a entender que, peraí, eu posso sim ser representada. Eu não preciso consumir Victoria's Secret, no caso, se não fica bem em mim. Fica bem nelas, elas são bonitas, elas são magras ali do jeito delas, fica bem nela, mas não fica bem em mim. Só que antes eu não tinha opção, porque tudo que eu olhava na TV, em propaganda, era aquele padrão, não tinha opção. Né? Ninguém mais tinha fala. Só pra gente saber, era um padrão da mulher branca, loira, alta e magérrima. Exato, né? o padrão de beleza, Sim. que até hoje bem europeu, né? Que a gente chama de padrão de beleza europeu, e que até hoje é almejado por muitos. Mas eu acho que o que a internet fez, ela popularizou, ela deu voz a outros padrões de beleza. A outros corpos. A outros né? corpos. Outras mulheres com estilos diferentes desse, né, padrão que estava todo mundo acostumado, começou a ter voz, começou a ter espaço, começou a ter visibilidade. Certo? Então, eu como consumidor, eu entendi que, peraí, se uma outra marca, tipo a da Rihanna, ela me atende muito melhor, eu não preciso tentar emagrecer, eu não preciso me apertar numa roupa que não fica legal em mim, porque tem outra marca que faz uma roupa para mim, para o meu tipo de corpo, né? Para mim, para o meu tom de pele. Então, eu acho que isso empoderou o consumidor a entender que ele tinha voz. Porque até então, o que o consumidor era feito? Era assim, a marca é minha, eu vou criar um marketing tão forte que eu não vou te dar a opção de pensar. Você vai consumir da minha marca e pronto. E até hoje a gente consumiu dessa forma. Então agora as empresas estão tendo que se reinventar. Porque com a velocidade de informação, tudo causa muito mais polêmica. Então nós temos a cultura do boicote, que eu não vejo como algo ruim, eu vejo como algo positivo, porque hoje em dia as empresas têm que ter responsabilidade. Eu tenho que entender que eu vou influenciar toda uma geração. Eu vou acabar com a saúde mental de milhões de mulheres quando eu digo para você que você tem que ser magra, que você tem que ter 1,80 m, que você tem que ser branca e loira. Eu que sou negra não posso fazer nada, né? Você não se enquadra ali, né? Porque, então... tipo, o branco, loiro, nem se eu crescer também não vou crescer muito mais do que isso. E aí, se não é o seu biotipo de ser uma pessoa magra que pesa 50 quilos, você também não vai pesar. Então, a gente criou uma sociedade totalmente doente, uma sociedade totalmente depressiva, onde com as vários pessoas, distúrbios alimentares. Exato, as pessoas vivem correndo atrás de padrão que não pertence a elas. E aí eu acho que a questão do assunto diversidade e inclusão veio justamente para isso, para quebrar esses paradigmas, para trazer uma nova realidade que vai aproximar muito mais as marcas dos consumidores. Mas desde que as marcas estejam preparadas para se aproximar do consumidor, esteja preparada para falar com o consumidor final dele. E é isso que o consumidor quer. Quando a gente deu o exemplo do Band-Aid, por que ele é importante? Porque eu sou a Simone, né, mulher negra,
Eu quero um band-aid para minha pele, por que não? Sim. Eu compro Sim. assim como uma pessoa branca compra. Só que por isso que diversidade é importante, porque provavelmente foi alguém que teve aquela dor e que já passou por isso e que aí deu aquela ideia. Então, se você Sim. tiver um time, como você mesmo falou, né? Você sendo mulher branca, aquilo nunca fez parte da Sim. sua realidade. Se não fez parte da sua realidade, não é um problema para você. Não, Se não é um e- problema, você não pensa em solução. Sem querer te Sim. cortar, sim, mas já te cortando, só para pegar um gancho na sua fala, que como eu mulher branca nunca tive essa dor, quem está no cargo de poder hoje em dia ainda, né? A maioria pessoas brancas, em sua maioria homens. E por que a gente tem de repente esse déficit de diversidade? Porque muitas vezes não são eles que sentem essa dor, né? Exato. O problema não é um problema que afetou a realidade deles, né? Um CEO branco que, né, nunca teve que passar por problemas de discriminação, de preconceito, De falta de de oportunidade. falta de oportunidade. Como que ele vai olhar a questão da diversidade e inclusão dentro da empresa se não é um problema dele, não é a realidade dele? Mas se Sim. ele tiver um time, né, voltado para isso, isso começa com RH, gente. Para eu fazer com que a minha empresa seja diversa e inclusiva, o meu RH é o primeiro, é o passo, é a porta. Se ele não for inclusivo, dificilmente o resto vai ser. Sim. Tem ainda uma outra questão, assim, que as empresas começaram a abrir o olho justamente com essa globalização, assim, né? Os influencers, estava falando. Que eu tinha visto algo, assim, que as empresas de cosméticos, por exemplo, ela começou a fazer shampoo, usar produtos naturais, porque viu as influencers negras falando que usava babosa, que não sei o que, para tratar do cabelo, porque não tinha esses produtos. Sim. E aí aquela cultura ali, tipo, né, que elas já tinham, que foi ensinado de vó, das suas raízes ali, como tratar do cabelo, essas empresas passaram a vender esse produto. Então, assim, muitas delas não foram porque tinha alguém lá dentro, porque elas viram a movimentação na internet Sim. por conta disso e começaram a olhar para esses produtos e atender esse público. Sim. Né? Total. Então, tem toda uma história aí que a Sim. gente É. começa a ver a importância das redes sociais também, da internet, né? Dar esse destaque, né? A gente ter diversidade, inclusão nos meios de comunicação. E eu acho que isso é a internet para isso. Né? A internet, com essa questão dos influenciadores, trouxe vários rostos, todas as cores, etnias, orientação sexual, trouxe todo mundo, misturou todo mundo. Sim. E aí, com isso, as empresas que são... As empresas, digamos, que estão mais antenadas, estão pegando esses ganchos que o Pedro acabou de falar assim, olha, peraí, eu vi uma influenciadora que tem um número relevante de seguidores mostrando um creme de babosa. Então, por que não? Vamos pesquisar isso, vamos fazer isso. Olha, eu vi um empreendedor, né, falando que o público dele está em busca de determinado material. Então, vamos fazer isso, vamos produzir isso. Então, isso a diversidade trouxe. Antes, as empresas gastariam muito dinheiro para fazer esse tipo de pesquisa. Agora está ali. Só não faz quem não quer, só não usa quem não quer. Só que ainda assim, mesmo a gente falando disso tudo, gente, nós estamos há anos-luz de termos um Brasil diverso e inclusivo no mundo corporativo. Sim. E o que você acha, Si, que é o principal fator que faz com que o Brasil esteja num ritmo tão lento de se transformar? Porque assim, o Brasil é um país de miscigenados, né? Que nem você trouxe a informação de que a nossa população, a maioria, se autodeclara negros, né? Então, qual é a dificuldade? Então, a gente está falando de uma cultura patriarcal, né? Nós estamos falando de uma cultura totalmente patriarcal, branca, né? Que vê a cultura europeia como sendo uma cultura superior. Os nossos padrões de beleza, de valores, são de população majoritariamente branca. Então, isso faz com que a gente nunca quebre essa bolha. A gente pode buscar lá, né, desde a época do descobrimento, há 500 anos atrás, quando a escravidão no Brasil acabou, ali depois de 200 anos, né, o negro ele foi colocado na rua sem ter acesso à educação, sem ter acesso a direito a comprar terras,
né? Então, nós passamos por tudo isso. E aí você traz imigrantes europeus, no qual chegou, né? Tem até o Museu do Imigrante, mas esses imigrantes chegavam, eles tinham acesso à terra, que essa foi uma tentativa, né? Isso aí tem vários livros de histórias que geralmente não são ditos na educação, né? Dada nas escolas, mas houve uma tentativa do Brasil, do governo daquela época, em clarear o Brasil, né? Então, ele trouxe imigrantes europeus com vários privilégios para que essas pessoas viessem para o Brasil e se instalassem aqui, porque tinha o objetivo de diminuir a população negra. Tipo assim, vem aqui, te dou isso e procria. Exatamente. Então, essas pessoas, quando chegavam no Brasil, no Museu do Imigrante, elas tinham identidade, elas tinham acesso à terra, elas tinham acesso à educação e elas tiveram acesso a uma... No caso, né, para as pessoas que defendem acabar com as bolsas, foi isso que foi dado para os europeus que chegaram no Brasil naquela época. Né? Esses brancos chegaram no Brasil, eles tiveram acesso a uma bolsa do governo, então eles tinham uma ajuda financeira do governo, mais terra, mais acesso à educação. Então, o governo deu toda uma estrutura para que essas pessoas se instalassem no Brasil, literalmente procriassem, com o objetivo de clarear a raça brasileira. Então, a questão né, falando especificamente do negro, é um fator histórico, né? A gente vem de opressão atrás de opressão até os dias atuais. Então, foi assim que se criou as favelas, né? Os negros não podiam, mesmo aqueles que tinham poder aquisitivo, não podiam comprar terra. A gente sabe que a educação é a principal arma para diminuir a questão da desigualdade social. Em qualquer sociedade no mundo, a arma é a educação. O negro não teve acesso à educação, ele não podia frequentar escolas, né? Então, baseados nisso tudo, criou-se no Brasil uma mentalidade extremamente patriarcal branca. Então, nós vemos o negro no Brasil ainda é visto como uma raça inferior, é visto como preguiçoso, porque, né, eu vou buscar a minha história, né, eu como pessoa branca, eu acho que eu sou merecedor. No Brasil, nós criamos uma falsa ideia de meritocracia, então que tudo no Brasil seria meritocracia, e eu já tinha te falado isso uma vez, Nayara, que seria a mesma coisa de pegar um elefante, um macaco e um golfinho e falar para os três subirem numa árvore e quem subir primeiro é o mais esforçado. É essa meritocracia que existe no Brasil. Eu não dou acesso à educação, eu não dou acesso à comida, eu não dou acesso nem ao básico àquele grupo da população mais pobre, e aí eu espero que eles cheguem no ponto mais alto da pirâmide por esforço próprio. E se eles não chegam, se eles não chegam, é falta de esforço. Não chegaram porque não quiseram, porque é mérito. Então, assim, gente, a Escandinávia falar de meritocracia, acho que tem espaço. Agora, o Brasil, então as empresas, eles esperam exatamente isso. Eles esperam ir na USP, na GV, nas melhores instituições brasileiras e buscar diversidade. E aí, se eu não encontro um negro lá, mas o negro não está aqui porque não quer, porque eu estou indo na VG buscar os meus funcionários, buscar os meus colaboradores. Não vão me encontrar, porque a população mais pobre, que geralmente é composta em mais de 70% de pessoas negras, elas não vão ter acesso a essas instituições. Então, se os critérios, por que as empresas no Brasil, como você perguntou, não conseguem alcançar essa diversidade e inclusão? Porque os critérios de contratação não chegam à população mais baixa, à população mais pobre, ou seja, não chega à população negra. O critério de contratação é um critério que naquilo ali já é uma peneira onde fica a população de classe média alta, a população alta, que é predominantemente branca, hétera, cis e assim sucessivamente. Até mesmo porque, né, nos dados, assim, por mais que o país seja 54% de pessoas pretas, né, pessoas negras, é considerado minoria justamente porque não tem esse acesso. Né? Não tem esse acesso, não tem esse desenvolvimento, digamos assim, né? Não tem esse apoio para desenvolver. Então, e só pegando um gancho do que o Pedro falou, essa questão da minoria é isso. As pessoas precisam entender que minoria não é um número, não é quantitativo. A minoria são grupos que têm acesso limitado a alguns privilégios. Então, esses grupos formam a minoria. Então, se você for contar, né, a população LGBTQIA+, a população negra no Brasil, a população deficiente, todos juntos se tornam uma minoria, porque são grupos que têm menos acesso à educação,
a segurança, a bons trabalhos. Então, essas pessoas têm menos acesso a serviços do que o grupo, no caso, a maioria, que não é uma maioria quantitativa, tá? Porque as pessoas Sim. sempre pensam em número. Não é. A gente está falando de acesso, tá? A serviços, acesso a privilégios. É que nem... Eu nunca vou me esquecer da fala que você me trouxe, de uma reflexão, e que eu sempre levo para onde eu vou, né? Que é assim, o brasileiro, ele coloca as pessoas dentro de caixinhas, né? Então, se está eu, você e um homem branco em uma mesa, a pessoa que entrar vai achar que o homem branco é mais capacitado do que nós duas. Se tiver nós duas numa mesa... Tá eu, você e o Pedro numa mesa. Vão achar que o Pedro é a pessoa mais capacitada. Sim. Se tiver eu e você, vão achar que eu sou mais capacitada simplesmente por ser branca. Né? E a tendência é que cada vez mais a gente julgue por raça, gênero... Aparência, né? A sua deficiência, a sua dificuldade. E... qual seria, assim, como a gente coloca as pessoas dentro de uma caixinha, né? O que fazer como líder? O que eu poderia fazer para mudar essa situação? Assim, quero revolucionar a empresa, já vi que diversidade é uma alavanca aí para o faturamento. Os desafios que a empresa tem para ter essa diversidade e inclusão. Para enriquecer, né? Enriquecer. Então, são duas coisas diferentes, né? A diversidade e a inclusão. A diversidade é quando eu trago essa riqueza de perfil, né? De personas para o meu time. A inclusão é quando essas pessoas se sentem acolhidas, que elas sentem que elas pertencem àquele ambiente. Então, as empresas no Brasil ainda estão patinando na questão da diversidade. Uhum. A inclusão ainda está bem lá atrás. Porque, eu vou pegar um exemplo, a Google, né? Que é considerada uma das empresas mais diversa no sentido de contratação. Eles contratam muitos negros, eles contratam muitos deficientes, LGBTQIA+, só que eles têm um problema na questão da retenção desses talentos. As pessoas não se sentem representadas dentro da empresa, que isso está ligado à inclusão. Né? Exato. Então, a inclusão não tem dentro daquela empresa. E é muito interessante você ter trago esse exemplo do Google, porque quando você olha a empresa Google, você vê sofazinhos coloridos, um espaço super... Você fala, eu quero trabalhar nessa empresa. E aí você percebe que então, olha talvez... que fator interessante. Você vê isso como mulher branca e você quer trabalhar naquela empresa. Eu, sendo mulher, que nasceu numa periferia, né, uma família extremamente pobre, isso não seria atrativo para mim. Olha só. Eu olharia esse ambiente e achar o ambiente mais... Ele ia me intimidar muito mais. Uhum. Por quê? Porque nunca fez parte da minha realidade. Uhum. Né? Eu, como adolescente, eu nunca tive um sofazinho colorido. Eu morava em uma favela, de uma família extremamente pobre. Então, se eu vejo um sofazinho colorido, ele não parece aconchegante para mim. O que eu vejo aconchegante para mim é ver uma pessoa parecida comigo. É ver uma publicidade dentro daquele lugar que tem alguém que me representa. É ver uma pessoa que eu tenho alguma similaridade com ela. Muito mais do que o sofazinho colorido. Porque aquele sofazinho colorido não era a minha realidade. Então, o sofazinho colorido, a mesinha de jogos da Google, a rede, ia me intimidar. Eu nunca ia sentar nele. Sabe por quê? Porque preto no Brasil, preto é preguiçoso. Já ia associar, tipo, entendeu? ó lá, então, tá lá descansando. Eu não ia sentar naquele sofá, porque eu ia estar... lá, ó, tá vendo? Aí depois quer reclamar que não tem oportunidade. Ou que ganha menos que os outros. Ou que ganha menos do que os outros. Entendeu? Então, uma empresa, ela não se torna inclusiva a partir disso. Quando ela faz isso, na minha opinião, ela está criando um ambiente onde pessoas privilegiadas no Brasil se sintam acolhidas. Enquanto pessoas de situações... as pessoas da periferia, elas vão se sentir acuadas por esse ambiente. Esse ambiente, ele não é inclusivo pra gente. Demais, né? isso. Então, esses pensamentos, talvez a pessoa que criou o ambiente da Google fazia parte do ambiente dela, fazia parte da realidade dela. Sim. Então, ela achava muito legal ter. E aí, eu chego num ambiente desse, eu vejo várias pessoas brancas sentadas no sofá, na rede, ou brincando. Com o seu MacBook na... E aí, colo. Eu vou falar, bom,
esse ambiente não me pertence. Né? Porque se essas pessoas conseguem sentar no sofá, sentar na rede, trabalhar e ainda assim ser produtiva, eu, mulher da periferia, com a autoestima lá embaixo, vou falar, eu não consigo fazer isso. Eu posso até conseguir, mas foi me dito a vida inteira que eu não era boa o suficiente, que eu não era competente o suficiente. Aí querem que eu sente numa rede, escute música, bebo cerveja e seja produtiva? Não, não vai rolar. Eu não vou conseguir. Normalmente vocês têm essa questão assim, de ser mais produtivo do que os outros para mostrar quem é. Tem que trabalhar muito mais para mostrar que é capaz. Exatamente. Né? E aí eu, com a minha autoestima, que já está lá embaixo, porque a sociedade já, né, me massacrou esse tempo inteiro, me apresenta um grupo, todos de pessoas brancas que estão ali deitados no sofá, bebendo cerveja e ainda sendo produtivo, eu vou falar, meu Deus, eles são de outro mundo, eu não consigo acompanhar esse time. Então, já é um choque de realidade. Sim. Agora, se eu tenho uma pessoa negra, crio um ambiente onde toda a propaganda tem pessoas negras ali também, tem pessoas deficientes, tem mulheres trans, tem mulheres gordas ali, aí eu já vou me sentir representada. Mais acolhida. Eu vou me sentir acolhida. Eu vou ver um time onde tem várias caras, tem várias formas, tem vários corpos. Aí eu vou falar, bom, eu acho que tem espaço para mim também. E isso faz com que as pessoas se sintam inclusa no ambiente da empresa. Então, quando eu vou criar um ambiente diverso, inclusivo, eu tenho que pensar na contratação. Então, na minha contratação, vai onde eu estou procurando esses talentos, tá? Então, se eu colocar instituições, as mais tops do Brasil, provavelmente eu não vou encontrar negro, gente. Né? Porque são instituições que são frequentadas por pessoas brancas. Começando daí. Então, assim, eu tenho que mudar. Realmente vai fazer diferença se aquela pessoa frequentou a GV? Talvez eu possa comprometer um pouquinho e fazer um treinamento um pouco melhor, mas eu vou em outras instituições. Eu vou em instituições onde tem mais negros, onde tem mais mulheres, né? Onde tem mais pessoas da periferia. Então, eu vou mudar onde eu estou buscando os meus talentos. Essa é uma questão. Segundo, botar inglês. Quantas pessoas na periferia tiveram acesso a inglês? Nenhuma, pouquíssimas. Né? Na verdade, tem uma pesquisa que mostra que menos de 5% da população brasileira domina o inglês intermediário. Desses 5%, menos de 2% dominam o inglês fluente. Meu Deus, quando se trata de Brasil, 200 milhões de brasileiros? Pois é. E aí você coloca lá no seu critério de contratação que você quer alguém que fala inglês. Já corta. Você já cortou a população negra, a população periférica, você já tirou daquele processo seletivo. Então, assim, a questão da diversidade, eu tenho que prestar atenção nos meus critérios de contratação. Eu tenho que desenvolver um RH que ele consiga olhar para isso, né? Que eu consiga ver outros talentos. Talvez eu não vou ver a instituição que aquela pessoa frequentou, mas eu vou escutar a história daquela pessoa. Então, ela vai te contar que ela acordou 5 horas da manhã, que ela teve que trabalhar até 5 horas da tarde e depois chegava na faculdade às 7 horas da noite, uma faculdade privada que ela pagava, e ela só ia dormir meia-noite para acordar no outro dia às 4 horas da manhã. Exato. Sem comer, pegando o transporte público. Isso tem que ter valor. Sim. A história das pessoas tem que ter valor no processo de contratação. Então, eu abri o meu RH, eles abri o olhar do RH para esse processo de contratação mais inclusivo. Então, eu vou abrir o meu leque de contratação. Essa pessoa está dentro da empresa, agora eu preciso fazer com que a empresa ela seja inclusiva, ela acolha. Para ela acolher, gente, você vai ter que diversificar seu time. Sim. Eu vou ter que me sentir representada. Eu não posso ser a única mulher preta aí lá acho dentro. Que vai mais a questão das pessoas, né? Dos gestores, né? Dos gestores, abraçar treinamento de equipe, trazendo a informação de diversidade, de inclusão, para que essas pessoas não sejam excluídas. Porque se a pessoa entra num ambiente, por exemplo, um LGBTQIA+, entra num ambiente, fui contratado, sabe o que é? Tá naquele ambiente e sofre preconceito pelos seus gestores, do que adiantou? Exatamente. Total. Ele vai trabalhar de uma forma infeliz. Total. Olha, eu quero dizer que eu tô assim perplexa, porque eu nunca tinha percebido essa questão da Google que você falou. Enquanto para algumas pessoas aquele ambiente se torna completamente confortável,
E um sonho de consumo, Sim. para outras, é uma forma de desespero. Sim. Né? Então, eu acho que para quem está nos assistindo, já é uma baita de furar a bolha. Furou a bolha para mim. Sim. Né? Um choque de realidade, choque de porque realidade. também não tinha essa visão. Exato, né? porque Eu não fez... aplicaria. Eu, assim, hoje, depois de 15 anos na Europa, feliz da vida. Né? A minha autoestima é outra. Mas a Simone, com 16, 17 anos, tinha trabalhos que eu simplesmente não aplicava. Né? Eu não aplicava. Eu olhava e falava, esse ambiente não me pertence, eu vou entrar lá para quê? E aí dava uma sensação de medo muito grande, de incompetência. E aquela coisa assim, você vai entrar, você vai ser humilhada, você vai... E aí não, você nem entrava, você, tipo, dali da porta você já saía. Aí vem mais reforçando o que você falou, de a história da pessoa vale e muito, para entender como ela chegou ali, né? Sim. E esses pontos que você trouxe, que foram valiosíssimos, né, Pedro? Mostra que não adianta você fazer um ambiente super bacana no seu ponto de vista. Sim. Que você, sei lá, coloca um ping-pong, não sei o quê, tarará, que para você é um ambiente acolhedor, sendo que você não faz o mínimo, que é na sua contratação, que você não faz ali o treinamento para os seus colaboradores, os seus funcionários, para receber todo tipo de pessoa. E de que adianta? Isso não adianta. Escutar os seus colaboradores, né? Fazer algo assim, se você está feliz aqui, que poderia mudar, ser aberto também a essas mudanças, né? Sim, total. Porque uma empresa, ela tem que ter o seu ambiente interno ali com harmonia. Sim. Se não tiver, mas a pessoa tem que sentir a vontade de falar também, né? Porque se ela for reprimida, ela não vai falar. Total. Né? O gestor é um ponto-chave nisso, gestor de equipe, gestor de... o supervisor, ele tem que ser treinado para isso também, para ter essa abertura e fazer ali um trabalho bem feito. É uma coisa que ela é bem interessante. As empresas, elas querem diversidade, né? Porque elas entenderam o que é importante, que traz lucro. O consumidor final está optando. É um processo lento, mas está crescendo. E está crescendo relativamente rápido, na verdade. Que, né, eles estão optando por marcas que sejam mais inclusas, que sejam mais diversas. Então, o assunto está em pauta, está todo mundo falando. A Bolsa de Valores já falou que as empresas vão ter que abrir a mesa deles, vão ter que abrir o número, né, de mulheres que tem dentro daquela empresa, que vão ter que abrir os dados de diversidade e inclusão, coisa que até há um tempo atrás era selado, né? A empresa não precisava falar disso, era um segredo dela guardado às 7 chaves. Então, assim, só que o que a gente tem que pensar é que se eu não fizer aquela pessoa se sentir acolhida no processo seletivo, dificilmente ela vai ficar com você. Né? Então, é aquilo que você falou, né? Tem que escutar o seu colaborador, tem que ouvir as necessidades deles, mas tem que tentar trazer uma riqueza de diversidade para esse time. E por que não, na hora de você contratar seu RH, coloca uma pessoa negra lá, coloca uma pessoa LGBTQIA+, lá, coloca uma pessoa deficiente, faça com que... E se você não tiver no seu time de RH e tiver na sua empresa, coloque essa pessoa para fazer entrevista com esse entrevistado. Né? Por que não? Coloca uma mulher negra, você sabe que você vai entrevistar uma pessoa negra, coloca uma mulher negra lá, faz com que ela se sinta acolhida, que ela se sinta representada. Que se sinta em casa. E que ela se sinta em casa. Ela vai ver que, olha, não, essa empresa eu tenho capacidades, né? Eu tenho chances de crescer. E aí as pessoas vão se sentir muito mais abertas a entrar para o seu time, a fazer parte do seu time, do que se ela for a primeira pessoa a furar a bolha. Gente, as pessoas estão muito cansadas. As pessoas do grupo de minoria, elas estão cansadas. Nem sempre elas estão a fim de comprar uma briga para ser o primeiro a furar a bolha. Furar a bolha não tem que ser o trabalho deles. Tem que ser o trabalho do gestor. Sim. Esse é um papel do gestor. Não tem que ser de uma pessoa que é recém-contratada, que está lá para revolucionar a empresa. Né? Nem todo mundo tem energia, e não tem que ter energia ou saco, digamos assim, desculpa a palavra, para isso. Esse é um Chega papel uma hora que cansa, né? Exato, isso é um papel da empresa. Até porque nós temos a internet aí com várias respostas que basta a pessoa olhar com carinho para essas
questões, ir atrás de informação também, né? Porque a gente tem o caso do Big Brother, por exemplo, de que a participante, eu acho que foi a Nayara Azevedo, ficou perguntando para o Douglas Silva, eu acho, que é um homem negro, como é que se chamava, se era negro, se era preto, né? Eu acho que é uma questão importante, só que ele tinha dito, eu acho que para o Arthur Aguiar, que ele estava cansado de ter que falar sobre isso, que tinha tantas outras coisas que ele poderia falar e que a pergunta se baseou se ele preferia se chamar negro ou preto, né? Não foi além disso. Sim. Então, eu acho que cabe nessa sua fala do tipo, as minorias estão cansadas de explicar o básico, Sim. explicar que um deficiente ele não pode ser considerado um retardado, que existem aí a questão do capacitismo, que a gente precisa parar de ser capacitista, que a gente precisa entender que as pessoas com deficiência não são especiais, que elas são pessoas que podem sim exercer suas funções desde que a gente abra a acessibilidade para que elas cumpram aquilo. Né? A mesma coisa com racismo, a transfobia, a LGBTfobia e entre outras coisas, né? Sim. Eu acho que assim, a questão do aletramento, eu tô tendo que melhorar muito nisso, né? Porque como eu morei 15 anos na Inglaterra, lá se fala bem menos, assim, também, se a gente for falar da população negra, na Inglaterra é infinitamente menor, nós estamos falando de 3% da população, 4% da população, então é um grupo muito menor. Então, a questão do aletramento nessas questões de diversidade e inclusão, eu acho que é um caminho que a gente está seguindo, só que nada supera o que a gente vê, é visível ali. Né? A pessoa me perguntar, olha, posso te chamar de preta ou de negra? Depende. Né? E esse termo ele sempre vai depender. Depende de como você é tratado, depende de como você é acolhido. É igual uma empresa me chamar de preto ou de negra se eu chegar lá não tiver um negro, não tiver um preto. Então ela pode me chamar do que for, que já deu para entender que ela não é uma empresa muito diversa nessa questão racial. Sim. Né? E aí é quando eu digo que o aletramento ele não se torna mais importante do que o fato, do que o que a gente está vendo. Ele é importante falar, é importante a gente se educar quanto a isso, mas eu acho que no Brasil a gente precisa voltar 2 passinhos lá atrás, 2 casinhas lá atrás, e assim, o óbvio não está acontecendo. Sim. Então eu ainda chego numa empresa onde todo mundo, assim, sem exceção, né? Hoje eu tenho uma situação financeira privilegiada de poucos, todos os restaurantes que eu frequento, todos os lugares que eu frequento, eu sou a única mulher preta, não tem um. Mas como não ter um, assim, não ter um? A não ser os trabalhadores daquele lugar não ter um preto. Não ter ninguém. Então, assim, eu não preciso de letramento para me mostrar isso, gente. É tão óbvio, é tão gritante. A questão do Brasil, ela é tão... ela borbulha a questão da falta de diversidade e de inclusão no Brasil. A questão de você excluir grande parte da população é gritante. Você não precisa saber nenhum termo para ver que o Brasil é extremamente machista, é extremamente racista, é homofóbico, é um país que ainda tem que voltar várias casas, porque é tão gritante você chegar nos lugares, você ser a única pessoa, você não vê diversidade nenhuma naquele grupo. Né? Deficiente no Brasil não sai de casa. Sim. Né? E eu falo com autoridade porque eu tenho 2 sobrinhos que são. Né? Eles não saem de casa. Por quê? Porque não tem acessibilidade, eles não conseguem entrar no restaurante, eles não conseguem andar na calçada, gente. Você sabe, que a gente estava falando, Pedro, sobre a questão da internet, né? Que trouxe essa representatividade, informações, a gente está aí com vários influencers de diversos corpos, enfim, trazendo diversas pautas. E esses dias eu estava rolando meu feed e apareceu, eu sigo o Ivan Baron, que ele é uma pessoa com deficiência, e ele traz várias sugestões de como você ser anticapacitista. Mas ele trouxe uma informação de que o Brasil não foi feito, na verdade o mundo, para a pessoa com nanismo. E aí eu falei, quê? Aí eu entrei, ele estava fazendo parceria com uma outra influencer, agora eu não me lembro o nome dela, e eu comecei a seguir ela, e ela falou, eu dependo de tudo, eu dependo sempre dos meus pais para fazer qualquer coisa. Eu não consigo comprar roupa para mim,
porque a arara fica muito alta. Nem no setor infantil eu consigo pegar a roupa. Eu não consigo pagar, porque os balcões normalmente são altos. Não consigo retirar meu próprio dinheiro do banco, porque nem aquele caixa mais baixinho eu consigo clicar. E até mesmo dentro de casa, né? Porque você vai ver pia, Exato. armários, geladeira, fogão, é tudo alto. Não consegue usar um transporte público, por exemplo. Sim. Então, a gente está aí no momento de reavaliar as nossas ações e atitudes, né? Sim. E transformar o Brasil num Total. país melhor. Quanto tempo você acha que a nossa sociedade brasileira irá ser uma sociedade justa, igualitária, com direitos iguais? Olha, levando em consideração a velocidade que as mudanças acontecem no Brasil, que é sim a passos lentos, né? Porque no Brasil a gente ainda mata um preto espancado a paulada, né? Numa praia super movimentada, as pessoas em volta passando e achando que aquilo é normal, né? Ninguém tenta parar esse tipo de violência ou chamar a polícia. Então, uma sociedade onde a gente mata um preto a paulada, né? Independente da justificativa, gente. Independente da justificativa, tá? É uma sociedade que não existe pena de morte e nós não estamos no faroeste. Não tem justificativa, Não, onde é na dente verdade. por dente, olho por olho. Não, nós temos leis que regem, nós fazemos parte de uma sociedade civilizada. Então, independente do crime que aquela pessoa cometeu, aquela pessoa, por lei, ela merece ser julgada, ela merece, né, um julgamento justo. Então, uma sociedade onde a gente ainda mata as pessoas a paulada, falar quanto tempo isso vai levar ainda está muito distante, porque o que eu vejo no Brasil é que a gente dá 2 passos para frente, 2 passos para trás, né? A gente melhora na questão da discussão sobre diversidade e inclusão, e aí a gente dá 2 passos para trás porque a gente mata um preto a paulada e as pessoas não se revoltam. Ou um travesti. Ou um travesti. A gente tem né, o presidente dos Zumbi dos Palmares, né? É isso, né? Que diz que era vagabundo matando vagabundo. Matou o vagabundo mais fraco, matou o vagabundo mais forte. A sensação Sabe? que dá é a discussão sem ação, né? É isso. É a discussão sem ação. A gente só fica no fala de marketing. diversidade. No marketing, né? Assim, então, assim, se uma instituição que foi criada com o intuito de promover igualdade e inclusão na questão racial do Brasil, hoje ela é presidida por uma pessoa, por um negro, mas que é totalmente racista, com ideias distorcidas, uma pessoa que é borderline doente, né? Porque uma pessoa que se sente no direito ou se sente à vontade de fazer declarações como essa diante da morte, né, de um jovem imigrante, como aconteceu do Moisés, é muito chocante. Então é difícil a gente dizer quando o Brasil vai melhorar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver sempre o copo meio cheio. Eu dificilmente vou ver o copo meio vazio, mas eu acho que assim, a gente tá progredindo, o Brasil está melhorando. Eu acho que discussões sobre o assunto, essa que nós estamos tendo, faz parte, né, de um avanço que nós estamos tendo, né, onde o Brasil hoje em dia, eu lembro que quando eu saí do Brasil, só não podia se discutir política, futebol e religião. E são as coisas que regem um país, né, gente? Sim. E A você verdade é voltou essa. e todo mundo está discutindo exatamente Exato. tudo isso. Então, Mas eu continuamos falando, não se pode discutir futebol. Exato, mas eu acho que teve um progresso. Eu acho que o Brasil melhorou muito. Até essa polarização na política, eu acho que no caso do Brasil, que se não se discutir absolutamente nada, eu acho que é importante. O Brasil é um país que não tem racismo porque não querem discutir racismo, então a gente ainda vive na cultura, se eu não discutir, se eu fingir que não está lá, é porque não existe. Então eu acho que só o fato da gente estar abrindo as discussões, falando que o problema existe, já é um passo. É um passo grande no caso do Brasil. Porque se eu reconheço que existe um problema, é mais fácil eu trabalhar em cima dele. Sim. Né? Enquanto eu estava discutindo a questão fingindo que aquele problema não existia, eu também não precisava discutir soluções. Então, acho que diante desses fatos,
A gente está caminhando, é difícil saber quanto tempo vai levar, mas eu acho que mais e mais as pessoas estão vendo que é importante, as empresas estão entendendo que é um fator lucrativo, né? Nós temos países onde essa discussão acho que já teve evoluiu muito mais, né? Eu acho que na Europa, nos Estados Unidos, essas questões elas já são mais bem resolvidas e discutidas. Então, isso vai refletir do lado de cada hemisfério, tem refletido, porque assim, nós estamos falando de empresas multinacionais, eu estive falando com a Bayer há um tempo atrás, eles têm um processo de diversidade e inclusão muito bem estruturado, muito bem feito, e essa cobrança vem da Alemanha, né? É uma exigência deles, então acho que isso vai acontecer cada vez mais nas grandes empresas e vai ser exigência das matrizes, e aí isso vai acabar refletindo nas empresas de médio e pequeno porte dentro do Brasil também, então acho que isso é importante. Então acho que os passos estão acontecendo, são lentos, né? Mas estão acontecendo, até mesmo porque quem detém o poder, quem ainda detém os formadores de opinião, assim, ainda são pessoas que esses problemas não afetam essas pessoas. Né? Então, assim, as pessoas que estão na TV, então, assim, a gente ainda tem uma TV, né, muito pouco inclusiva e diversa. Nós temos a política, mais do que nunca, né? Não existe diversidade e inclusão dentro do âmbito político. Então, eu acho que enquanto esses ambientes de detentores de poder e de formadores de opinião não forem, de maioria de um grupo só, né? Ou seja, na grande maioria brancos, homens, héteros. Então, assim, a gente ainda vai pedalar, vai patinar um pouquinho até chegar onde a gente deve chegar. Eu acho que, como você diz, com a popularização da internet e com esses influenciadores que estão chegando potentes, que estão chegando com voz, eu acho que o processo vai ser acelerado, porque eles são formadores de opinião, então a gente vai conseguir uma representatividade maior e mais rápida do que o modelo de 10 anos atrás, que era só a televisão tradicional brasileira, né, que valoriza a falsa ideia do moralismo brasileiro, né, da família tradicional brasileira, né? Então, acho que com a internet popularizando isso, trazendo diversidade, a gente vai conseguir uma mudança boa aí, a passos mais largos. Sim, sem dúvida, né? Porque, assim, é o futuro, né? A gente aposta aqui nas novas gerações, né? Que já está vindo com uma outra cabeça, com a mente mais aberta, ensinando os pais, né? Então, a gente está apostando muito aí nessa... Bem potente, né? Eles vêm bem potentes. Eu acho... Eu sou uma pessoa que eu abomino essa expressão do mimimi, principalmente quando usam isso para essa geração mais nova, né? Eu acho que elas estão vindo potente, elas estão vindo sabendo o que quer, estão vindo... reclamam muito mais, porque tem voz para isso, né? Boicotam então, também com aquilo que elas não se identificam. Exatamente. Enquanto os millennials ainda absorvem muito e se expressam pouco, eu acho que essas gerações mais novas estão vindo bem potentes. Eu acho que tá aí a mudança, assim, a esperança de mudança tá neles. Legal. E se você falou que é a CEO da Somos Plural, né? Você disse o que é uma plataforma, né? E qual é a relevância da Somos Plural para o mercado? Então, como nosso objetivo é empoderar o consumidor final, a gente quer trazer o poder populacional na hora de promover essas mudanças. Porque a gente entende que para uma empresa, o que tem de mais importante é o lucro. Sim. Né? Então, qualquer aspecto, qualquer fator que for influenciar no lucro dessa empresa, ele vai ser tratado com muito mais cuidado. Né? Ele vai ter uma visão, a empresa vai ter um interesse muito melhor de resolver esse problema. Então, se o consumidor final, né, que é o detentor do dinheiro e que é o detentor do poder, ele não sabe que o detentor do poder é ele, mas é ele porque o dinheiro é dele. Sim. Ele confia o dinheiro dele em quem ele quiser. Se na hora que ele for fazer uma compra ou contratar um serviço, ele tiver a preocupação e o cuidado de fazer essa compra ou contratar esse serviço de empresas que tem uma responsabilidade social bem desenvolvida, vai fazer com que as empresas cada vez mais sejam incentivadas através do lucro
a promoverem diversidade e inclusão nos seus times. Por quê? Porque o consumidor final está cobrando isso. Então, o que a Somos Plural faz é isso, é desenvolver essa consciência no consumidor final, é mostrar para o consumidor final que ele é detentor do poder. Então, quem pode promover mudança em grande escala, numa velocidade muito mais curta, né, num tempo muito menor, é ele. Porque se eu deixar de comprar de uma empresa, porque ela não tem uma diversidade e inclusão, uma política bem desenvolvida nesse setor, a empresa vai ter que olhar para aquela questão. E ela vai ter que agir rápido. Porque senão ela vai falir. Se o meu consumidor não está comprando mais o meu produto porque acha que eu não sou diverso e inclusivo o suficiente, eu vou ter que mudar rápido. Sim. E como é que funciona a Somos Plural? Assim, nessa questão tipo, do consumidor com a empresa, como é que funciona isso? Então, é uma plataforma de pesquisa onde nós vamos oferecer os dados dessas empresas. Então, a gente faz a pesquisa sobre essas empresas e joga dentro da plataforma. Então, o consumidor pode ir lá e pesquisar de acordo com o filtro que ele mesmo colocar. Então, ele pode saber quantas mulheres, quantos negros, quantos LGBTQIA+, quantos deficientes tem dentro daquela empresa, no número geral, e quantos dessas pessoas executam cargos de liderança. E é tudo muito intuitivo, porque são porcentagens, né? Então, eu sei que na Magazine Luiza, por exemplo, né, a Luiza Trajano já falou isso várias vezes, eles têm 56% de funcionários negros, né? Só que só 16% desses funcionários têm cargos de liderança dentro da empresa. Então, eu vou abrir, vou jogar lá a Magalu e aí já vai me sair esses dados, né? Eu posso tanto escolher os dados gerais, que a gente vai estar trabalhando com essas 4 bandeiras de começo, ou eu posso fazer por filtros, né? Sei lá, eu sou uma mulher negra e esse é um dado que é muito importante para mim, eu quero saber quantas mulheres negras tem dentro daquela empresa. Então, meu filtro vai permitir que eu veja quantas mulheres tem naquela empresa, quantas mulheres negras e qual desse grupo tem um cargo de liderança dentro daquela empresa. Então, baseados nisso, eu vou poder ou não fazer a minha compra. E é esse o nosso objetivo. E a plataforma, assim, o usuário, ele precisa fazer um cadastro, é uma plataforma aberta, como que é esse lance? Eu, como, por exemplo, vou lá, entro na Somos Plural, eu tenho que fazer um cadastro, tenho que me vincular, fazer alguma coisa para ter a informação, ou não, é uma plataforma aberta, qualquer pessoa não precisa colocar os seus dados lá, se cadastrar para ter essas informações. Não, a plataforma o website, você pode acessar essas informações sem ter que deixar nenhum dado. Você só acessa as informações que você precisa. Para baixar o aplicativo, é um cadastro básico, onde você deixa o seu nome e o seu e-mail, concorda com os termos de uso da plataforma, e aí lá dentro você pode fazer a pesquisa que você precisar. É totalmente gratuito e a gente também disponibiliza outras informações que a gente acha que é relevante nas nossas redes sociais. Então, são questões de vagas, então são empresas que estão promovendo algum curso de trainee voltado para esses grupos de minoria, vagas de emprego. Então, a gente mantém as pessoas atualizadas também de como está o mercado nessa questão de diversidade e inclusão, tanto de oportunidade de trabalho, como de treinamento, como que as empresas estão se posicionando de forma positiva e algumas de forma negativa também, porque aí o consumidor final ele vai ter uma visão geral de como está funcionando o mundo corporativo ou o mundo de bens e consumos relacionados à diversidade e inclusão. Então é bem prático, bem fácil de usar, você não precisa ter, você pode usar no seu celular, você pode baixar o aplicativo, ou se você quiser estar mais atualizado quanto a essas questões, é nos acompanhar nas redes sociais, né? A Nayara está lá, a gente sempre tenta manter atualizado sobre tudo que está acontecendo e principalmente oportunidade de trabalho, né? Cursos, trainees que as empresas estão fazendo, contratações que são voltadas para esse grupo, porque aí a gente sabe que o funil fica um pouquinho mais largo para esse grupo, ele vai ter mais chances, aquela pessoa vai ter mais chances de conseguir aquela vaga de trabalho e aí ajudar na causa como um todo, né? Vamos ajudar a empresa a se tornar mais diversa e inclusiva, vamos fazer o dinheiro movimentar, circular em todas as camadas da população, vamos mandar mais dinheiro para a periferia e assim, ao mesmo tempo, vamos ajudar um pouquinho na questão de desigualdade social no Brasil, que está totalmente atrelada à questão racial no Brasil. E tem alguma empresa assim que tem dificuldade de passar essas informações para colocar na plataforma? Como que você busca essas informações para divulgar? Por exemplo, a Magalu tem
ela deixa claro isso. As empresas, como é que funciona essa busca da Somos Plural para ter essas empresas dentro da Ou é tudo guardado em plataforma? 7 chaves? Pedro, essa foi a melhor pergunta que a gente já teve até hoje, porque esse é o nosso maior desafio. É as empresas deixarem esses dados em aberto. Por quê? Porque essas empresas sempre se sentiram confortáveis em guardar essas informações às 7 chaves, porque a diversidade e inclusão dentro das empresas ainda é um processo muito pequeno. Então, a empresa prefere não abrir esses dados, não divulgar esses dados. Então, o que a Somos Plural faz? É um trabalho de... É um passinho mesmo, é um trabalho de formiguinha, porque a gente tem que ir na internet, a gente tem que ir buscando esses dados para jogar todos eles dentro da plataforma, porque a grande maioria das empresas simplesmente se recusam a oferecer esses dados, justificando que são dados sigilosos, né? E a gente sabe que se é uma coisa que vai te ajudar a vender mais, que vai te ajudar a te aproximar do consumidor final, não deveria ser tratado como um dado sigiloso. Eu não estou falando quem é aquele consumidor, eu não estou divulgando nenhum dado pessoal, eu estou divulgando números, são estatísticas, né? E aí o meu ponto de vista é que, infelizmente, as empresas não têm bons números para apresentarem e, por isso, elas preferem guardar esses números às 7 chaves. Mas se a gente seguir essa lógica de raciocínio, a gente não vai conseguir promover mudança, a gente não vai conseguir promover um consumo consciente, e aí a sua relação empresa e consumidor final, ela fica muito frágil, porque ela fica baseada em um relacionamento superficial. Agora, se eu dou um exemplo muito do que aconteceu no Carrefour. Acredite ou não, o Carrefour é uma das empresas mais diversas e inclusivas do Brasil. Eles têm um programa para desenvolver a igualdade racial dentro da empresa fantástico. E não é um programa novo, já tem mais de 10 anos. Só que esse programa ele nunca foi divulgado. E com as últimas polêmicas, que foram bem felizes, na qual o Carrefour se envolveu nos últimos anos, o que aconteceu? A imagem do Carrefour sendo de uma empresa que mata negro se tornou muito forte e fez com que os programas que eles desenvolveram nos últimos 10, 15 anos se tornaram quase que irrelevantes. E são programas muito bem desenvolvidos. O Carrefour, ele tem um programa para promover mulheres negras a cargos de liderança, que é fantástico. Sim. Quantas empresas têm isso? Exato. Né, no Brasil? Então, eles têm um programa de diversidade e inclusão, principalmente voltada para a causa racial e para a causa da mulher negra, muito bem desenvolvido. E vou te falar ainda, assim, que quando você comentou isso comigo, eu fui atrás de mais informações e o Carrefour só não levou uma multa muito maior por causa dos últimos acontecimentos, devido aos programas de diversidade e inclusão que ele promove. Porque se ele não tivesse, a multa seria muito maior do que ele recebeu. E eu vou falar assim, uma coisa como mulher negra, né? Tipo, condenado por muitos. Eu compro no Carrefour feliz da vida. Eu entendo o erro deles. Acho que é muito importante eles aprenderem com o erro. Foi algo extremamente feliz, que infelizmente uma pessoa perdeu a vida. Eles têm muito que aprender. Eles têm um caminho longo a seguir para conseguir reparar um erro tão terrível como esse que aconteceu. Mas é uma empresa que está numa estrada de desenvolver a questão da inclusão da mulher negra no mercado de trabalho, no cargo de liderança, que dura mais de 10 anos. Então, eu como mulher negra, sim, eu compro no Carrefour. Né? Eu compro no Carrefour, eu confio meu dinheiro neles, bem satisfeita. Eu entendo os problemas e acho muito importante eles fazerem uma análise, uma retrospectiva sobre tudo que aconteceu nesses últimos acontecimentos que foram terríveis e mudar para que no futuro isso não aconteça novamente. Exato. Só que os programas que eles têm são programas de muito valor, principalmente numa sociedade como no Brasil. Só que ninguém conhece. Então, o que eu digo para as empresas, Pedro, é justamente isso. O objetivo da Somos Plural não é pintar uma empresa como negativa, como sendo inimiga da população negra ou da comunidade LGBTQIA+, ou dos deficientes. Não. O nosso objetivo é mostrar que as empresas estão sim trabalhando na questão de diversidade e inclusão e que isso pode te aproximar muito mais do seu consumidor final. E que se houver um deslize lá na frente, você tem uma base, você tem já um histórico naquelas lutas com o seu consumidor final.
E é isso que as empresas têm que entender. As empresas têm que parar de pensar que eu vou conseguir guardar isso aqui, as 7 chaves para mim. Porque não funciona assim. A gente está falando num mundo de transparência, a gente vive num Big Brother. Sim. Todo mundo sabe o que todo mundo faz. Então, essa é a nossa maior dificuldade e nosso objetivo é fazer com que as empresas entendam o valor que é ter esses dados expostos para o consumidor final. Maravilha! E estamos chegando ao final do nosso podcast. Foi incrível. Adorei, Pedro. Muito bom, adorei. Pra também, gente começar, muito. hein? Eu gostei muito. Bom, já que estamos no finalzinho, Si, por favor, uma mensagem final para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Que diversidade e inclusão não é benevolência, é lucro, traz crescimento para as empresas e que com isso você vai fazer com que o dinheiro se movimente em todas as camadas da sociedade brasileira. Então, diversidade e inclusão, ela está literalmente atrelada à questão social no Brasil. Então, se eu quero promover igualdade social, eu preciso promover diversidade e inclusão, principalmente na questão racial. Uau! Muito Pedro, bem. palavras finais? Queria agradecer, né, Simone, por estar aqui. Adorei o nosso bate-papo, esse nosso primeiro programa. Espero contribuir muito mais aí nesse bate-papo, fazer essa mudança aí nesse cenário aí. Muito bom. E você, Nayara? E eu fiquei muito feliz com a sua presença. Estou muito feliz com o meu parceiro Pedro aqui comigo. Para finalizar, @somosplural.io E ó, no Instagram, Pedro_Marx no Instagram e Nayara Motas, que eu sou uma multidão no Instagram. E ficamos por aqui. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até mais. até mais.